E agora, verificamos que o cordeiro sai, toma o livro da destra do que estava sentado no trono e abre os selos e desata os selos para o povo. E os 4 animais sentados ali, que tomamos nas eras da igreja, os mesmos 4 animais, eles são vistos ao longo de toda a Escritura. E são eles os que fazem o anúncio destes selos serem abertos. Agora, e vemos que é um livro de redenção. Então voltamos e tomamos o parente redentor e falamos dele, para ver qual era a obra dele. E agora, por todos estes anos, Cristo tem feito a obra de parente redentor. Agora, todos que entendem isso, digam amém. A congregação diz amém. Ele tem feito a obra de parente redentor. Mas virá um tempo quando a obra de redenção terminará. E quando a obra de redenção terminar, então ele deixará o trono de Deus, onde está assentado agora. Mas esse não é o trono dele. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Esse não é o trono dele. Ele pertence ao Espírito, Deus. Cristo, o Cordeiro, não pertence a ele. Ele é o Deus encarnado. Veja que é o mesmo Deus encarnado. Agora, ele se levanta do trono. Primeiro, o anúncio foi feito para quem pode vir e tomar este livro da redenção? Veja, porque o plano inteiro da redenção, desde Adão, tudo que Adão perdeu, nada se perdeu até Adão. E depois de Adão, tudo se perdeu na terra. E tudo se perdeu na criação da terra. E tudo caiu com Adão. Cruzou o abismo, de modo que ninguém podia retornar. Sem maneira alguma. O homem, quando pecou, ele deixou seu caminho. Ele não deixou nenhum caminho de regresso para si. Então, quando esta pergunta foi feita, João, o revelador, que o profeta João estava na visão e viu isto. E não havia ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra, nem ninguém que ao menos fosse digno de olhar para o livro. Está vendo? Agora, somente pense nisso. Então o cordeiro vem à frente e toma o livro. Agora pediu-se a João para não chorar mais. Ele disse: eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, e ele pode tomar o livro e abri-lo. Deste modo, ele se voltou para procurar por um leão e viu um cordeiro. O ancião chamou, disse: um leão venceu. Mas quando ele foi olhar, era um cordeiro saindo do trono. Agora, ele não tinha notado isso antes. Por quê? Ele tinha estado ali atrás fazendo sua obra de mediador, porque ele estava sangrando pelo povo, intercedendo pelo povo, até que a última alma que foi colocada no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, entrasse. Haverá só certo número ali e pronto. É só isso. Os outros nem vão querer entrar. Eles não têm desejo de entrar. E assim, então, quando essa última alma entrar, então o tempo da redenção está terminado. Então o Cordeiro sai para requerer seus direitos quanto ao que redimiu, que é toda a criação. A terra e tudo mais pertencem a ele, está vendo? Ele a redimiu com seu próprio sangue. E quando foi tomar este livro para abri-lo, ora, que coisa! João não chorou mais. E ele olhou, e este cordeiro era um cordeiro morto. Já tinha sido morto, mas estava vivo novamente. E agora verificamos que um cordeiro morto é um cordeiro ensanguentado, sangrando por toda parte. Ele foi morto. Depois que foi morto, ele tinha ressuscitado. Estava sentado no trono, digamos, atrás do trono, assim, intercedendo por todas aquelas almas que viriam. Então, quando o último estivesse aqui e fosse completado, Deus ainda segurava o livro da redenção. Está vendo? Agora, ele só está fazendo a obra de parente agora. Como Boaz foi e Ruth estava sentada ali esperando até Boaz, quero dizer,
Boaz fez a obra de parente redentor. Lembra-se de quando preguei isso não faz muito tempo? Ruth respigando, e Ruth, seja o que for que ela fazia, e assim por diante. E a última coisa foi Ruth esperando. Lembra-se de como tipifiquei isso quanto à igreja? Enquanto Boaz vai fazer a obra de parente redentor, ele tirou o sapato e fez um testemunho e redimiu Noemi, e por meio disso obteve Ruth. Agora, assim sendo, Ruth estava só esperando, porque ela já tinha trabalhado, ela tinha feito todas estas outras coisas, mas estava esperando agora. E então, quando a igreja está esperando, descansando, muitos deles, a maioria deles, no pó da terra. E enquanto ele está fazendo sua obra de parente redentor. Agora, o mundo está ficando pior ainda, e o pecado está aumentando, e enfermidade, e problema, e morte, e tristeza. Os homens ímpios e mulheres ímpias perecem, o câncer os devora, e tudo mais, quando não conseguem se apropriar de fé suficiente para estender a mão ali e se apoderar disso. Agora note, mas então, depois que tudo termina, depois que sua intercessão foi feita, ele sai, toma o livro da mão dele, e então João e tudo no céu começaram. As almas debaixo do altar começaram a clamar. Veremos isso no 6º selo novamente. E como se regozijaram e se prostraram os anciãos e derramaram as orações dos santos, e as almas debaixo do altar clamaram: Digno és tu, porque nos redimiste para Deus. E voltaremos para a terra para viver como reis e sacerdotes. Houve um grande... E João disse: Todos no céu, tudo debaixo da terra e tudo mais, ouviram-no louvando a Deus por causa disto. João deve ter encontrado seu nome ali, você sabe, todo esse tempo. Então ele disse: Ele é digno de tomar o livro da redenção. Agora não pertence mais ao juiz, pertence ao Redentor, e ele já fez a obra de redenção. Agora ele vai mostrar à igreja o que fez. Amém. Está vendo? Então ele toma... Mas o livro está fechado. Ninguém conhecia de modo algum. Sabia-se que era um livro de redenção nele ali, mas é para ser revelado nos últimos dias, conforme Apocalipse 10. Ao 7º anjo será dada a mensagem disto. Porque disse que, no tempo do toque da 7ª era da igreja, do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, todos os mistérios de Deus se cumpririam, por meio de seu toque. Então, depois que é revelado, o anjo desceu do céu, que era Cristo. Agora lembre-se, este anjo está na terra, um mensageiro. Cristo desce, você o vê no capítulo 10 de Apocalipse. Põe um pé sobre a terra, o outro sobre o mar, arco-íris sobre a cabeça, olhos e pés como fogo, e assim por diante. Levanta sua mão e jura por aquele que vive para todo sempre no trono, que não haverá mais demora. E quando ele faz esse juramento, 7 trovões fazem soar as suas vozes. E o escritor, quando João foi arrebatado, devia escrever o que viu. Ele começou a anotar. Ele disse: Não o escrevas, porque não escrevas isso. Ele disse: Sela-o. Em que? Sela, não o digas. Veja, é para ser revelado, mas nem mesmo está escrito na palavra. E então, quando ele começa a abrir os selos, nós verificamos que eles eram todos enigmáticos, está vendo? Quando ele abriu o primeiro selo, ele pensou: agora aqui vai dizer, e acontecerá que fulano de tal tomará o trono, e alguém fará isso e este fará aquilo. Mas, quando aconteceu, aqui foi ele, um cavalo branco cavalgando e um cavaleiro sobre ele. Bem, ele tinha um arco na mão, e foi-lhe dado uma coroa. Após algum tempo, ele disse: só isso. E o cordeiro se voltou novamente e puxou outro selo. E eis que saiu um preto,
um cavaleiro sobre um cavalo vermelho. E ele recebeu uma espada e ele ia fazer guerra e recebeu grande poder para tirar a paz da terra e matar uns aos outros. E isso foi um tanto ainda uma coisa misteriosa, não foi? Quando ele o abriu. E então continuou e disse: no dia, pouco antes desses 7 trovões, todos os mistérios aqui são revelados. Agora veja, então, verificamos, como temos estudado, que no decorrer das eras tivemos reformadores, não profetas, reformadores, e cada ofício efetua seu próprio trabalho. É como alguém que é um telefonista. Ele não é exatamente eletricista, ele pode fazer um pequeno trabalho nessa área. E, por exemplo, se alguém trabalha em redes elétricas, bem, ele certamente... Se alguém é cavador de buracos para postes e nunca fez nenhum trabalho em rede elétrica, melhor ficar longe da rede. Mas pode ser que ele faça um pequeno serviço de reparo ou algo assim. Mas quando a coisa verdadeira estiver para ser revelada no último dia, da última parte da igreja, é quando Deus disse que nos enviaria, conforme as Escrituras, e examinamos detalhadamente que ele predisse que o espírito de Elias retornaria em alguma pessoa. Agora, acho que ficou bem claro e estamos esperando acontecer em algum lugar uma pessoa ungida nos últimos dias se levantar. Agora você ouvirá um monte de fanáticos e tudo mais, mas isso apenas é o diabo tentando afastar do verdadeiro quando chegar aqui. Veja, mas será adequadamente identificado. Você sabe o que Elias foi, e observe isso, você saberá. E então, agora, os escolhidos saberão, não os outros. Eles com certeza não saberão. Passaram a 1 milhão de milhas longe disso. Como estudamos tudo isso e mostramos como falharam em ver João, como falharam em ver Elias, como falharam em ver Jesus, como falharam em vê-los o tempo todo. E farão a mesma coisa porque a Bíblia disse que fariam, está vendo? Deste modo, nesse tempo, será muito humilde, será tão simples, o que fará as pessoas se afastarem disso? É simples demais para elas. Nós verificamos e sempre que quando as pessoas se tornam inteligentes e instruídas e sabem muito, então elas simplesmente... Esse é justamente o tipo de falha em ver. Você sabe, está vendo?